gente vive essa vida corrida, essa agenda congestionada, mas a gente tem um cônjuge, a gente tem uma família, a gente tem responsabilidades. Eu quero ler um texto com vocês e minha oração nessa noite é que Deus nos alcance. Minha oração nesta noite é que a gente saia daqui disposto a amar um pouco mais, a entender um pouco mais, a respeitar um pouco mais, a entender a essência do que é estar juntos. Eu já ouvi aqui nesta noite, eu tenho esse pensamento, que Deus não simplesmente une pessoas. Deus une pessoas porque Deus tem propósitos na família, Deus tem propósito na vida conjugal. Então Deus une pessoas para cumprir propósitos. E minha oração é essa, que Deus nos abençoe. Se talvez você está enfrentando um tempo adverso no teu relacionamento, eu tenho certeza que Deus é aquele que pode te restaurar nesta noite. Nós somos alvos de restauração. Deus é um Deus que tem sempre nos dado oportunidade de recomeçarmos, de reconstruirmos. E eu tenho certeza que Deus vai muito nos abençoar aqui ainda nesta noite. Eu quero ser breve aqui nas palavras. Eu quero trazer a ideia de um casamento como uma construção. A Bíblia tem algumas analogias acerca do casamento. Uma delas fala de um jardim cercado. Eu, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, gosto de perguntar, escolas dominicais, eu faço esse tipo de questionamento a irmãos. O verdadeiro amor acaba? E aí a gente vê irmãos com uma contundência, diz, não, o verdadeiro amor nunca acaba, o verdadeiro amor... E eu questiono isso de forma simples, porque a ideia, quando a Bíblia fala que o amor é como um jardim regado, se eu pegar o meu jardim e não cuidar deste jardim, o que vai acontecer com este jardim? Ele vai acabar. Ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado. E a Bíblia fala que o amor é como um jardim regado, cuidado. Então, este é o nosso dever como cônjuge, de zelar, de cuidar, de ter o melhor jardim. Talvez não seja o jardim que o vizinho tenha, mas é o seu jardim, cuidado, zelado. Então, a ideia que eu quero trazer hoje aqui para nós é que a gente constrói-se um casamento. O casamento não vem pronto, certo? A gente vê estruturas de casas e a gente vê casas bonitas, muito lindas, mas a gente esquece que toda casa ela teve o seu início, a sua primeira pedra, seu projeto de construção. Dentro das mais variadas formas, a gente vê que o casamento é um casamento em construção. Você está aqui porque você veio aprender um pouco mais para continuar nesse projeto de construção. E todos nós estamos aqui com esta finalidade de aprender um pouco mais acerca da palavra, acerca do que a Bíblia diz. E eu quero ler um texto com vocês, Efésios capítulo 5, e você percebe que foi o texto que a Keila leu. Efésios capítulo 5, versículo de número 28, nos diz assim a palavra de Deus. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando eu leio este texto, eu estava meditando sobre um livro ele chama Rob Parsons, no seu livro 60 Minutos para Renovar o Seu Casamento. Ele ensina alguns princípios importantes para que a gente tenha um casamento restaurado, um casamento saudável, porque, vamos ser sinceros, todos nós que aqui estamos, queremos ter um casamento saudável, né? Queremos vivenciar o melhor de Deus na nossa união, e ele fala algumas coisas aqui que eu acho muito importante. E uma delas está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que ele traz a ideia de uma comunicação. E esse aqui é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui,
nesta noite, uma comunicação eficaz. Eu preciso falar uma língua que o meu cônjuge entenda o que eu estou falando. Eu preciso falar de forma que a pessoa que está ao meu lado entenda o que eu estou falando. Você me auxilia? Está aí? Provérbios 18, 21, Samuca, por favor. Porque a gente precisa ter uma comunicação correta. Sim ou não? Eu preciso falar de modo que a Dani entenda o que eu estou dizendo. E há quem diz que aqui está um dos pontos mais importantes da vida conjugal. E qual é? A comunicação. A comunicação é o oxigênio do casamento. Um casamento que não tem comunicação, é como se fosse um estrangulamento. A ideia que a Bíblia diz é isso. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Comunicação eficaz. A importância de nós termos um diálogo, uma linguagem capaz de o meu cônjuge entender o que eu estou falando. Porque podemos dar vida ou matar o relacionamento familiar através das palavras. A gente dá vida ou a gente mata, destrói o relacionamento. Por quê? Porque falta a comunicação correta, o diálogo correto. Algo importante aqui, o processo da morte do diálogo é como uma separação que vai acontecendo de forma gradativa. Quando vai morrendo a comunicação, vai morrendo o relacionamento. Você lembra quando você começou a namorar? Desliga o telefone. Não, desliga você. Não era assim? Eu vou embora. Fica mais um pouquinho. Sabe? São coisas que a gente vai perdendo. Tinha assunto, se deixasse, o pai tinha falado, está na hora de ir embora. Chega, amanhã vocês conversam, que tanto assunto, que tanto diálogo. Sabe? Mas você note que como isso nutriu o teu relacionamento no início da tua vida conjugal, isto nutre, isto traz vida, isto traz coisas que vai trazer uma edificação para a tua vida e para o teu casamento de forma extraordinária. Mas a gente está vendo os diálogos morrendo, as palavras, quando são palavras, elas muitas vezes vêm gerando morte. Sabe, então a Bíblia fala, este texto que li, fala que muitos relacionamentos eles vão se findando por causa da falta da comunicação correta. Então note que o processo da morte do diálogo é uma separação. Há muitos lares que trocaram um bom diálogo por farpas e acusações. Mas e você é assim? A pastora falou aqui com muita propriedade, nós temos uma facilidade de enxergar erros nos nossos cônjuges, falhas que eles deixam. Porque, vamos ser sinceros, no momento do casamento, no momento que você está junto, meu irmão, você leva tudo que tem, é você por inteiro. Sim ou não? Sim, quando você namorava, noivava, era a melhor roupa, o melhor cabelo, o melhor perfume. Você, não, eu não quero que a Dani me veja assim. Eu não quero que... Não, eu vou... Sabe? Se preparava para o encontro e para se ver. Então, note que hoje a gente troca. As pessoas não conseguem enxergar o lado bom do seu cônjuge. E todos nós temos virtudes. O seu cônjuge tem virtudes extraordinárias, que às vezes ele tem coisas que faltam em você e às vezes você tem coisas que faltam nele. E Deus uniu vocês para que vocês se completassem, unissem, porque é a ideia de os dois sendo uma só carne. Por isso que a Bíblia é extraordinária, mas as pessoas trocaram o bom diálogo por farpas, por acusações, e isso é destruidor. Minha oração nesta noite é que Deus nos alcance como famílias
e que o que reine dentro do nosso lar é o bom diálogo. O bom diálogo. Quando o diálogo está acabando, está dando o sinal de emergência, o oxigênio está, sabe, o alerta hospitalar, que quando alguma coisa está errada naquela televisãozinha pequena, que dá as batidas corretas, a saturação, coisas têm que estar tudo devido ao seu controle. Então, quando falta o diálogo, a maquininha está dando o sinal de que alguma coisa está errada. Que nesta noite o Senhor nos alcance, que nesta noite o bom diálogo volte a reinar dentro do lar. Não, é aqui, a gente precisa sentar e conversar, porque a gente fica numa correria. Não, pode falar que eu estou ouvindo, aí tal, faz uma coisa, aí tal, faz... Não, é sentar e vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. É um princípio que a gente precisa desenvolver, uma comunicação eficaz. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui está em Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, não, antes alimenta, a sustenta. Olha o que diz a palavra, como também o Senhor faz a sua igreja. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui para nós, e engajando como um princípio para a gente construir um bom casamento, é separar um tempo para o cônjuge. A gente precisa separar um tempo para o nosso cônjuge. Como fazer isso no tempo em que nós vivemos? Agenda congestionada, trabalhos, afazeres, filhos, crianças. Como? É nossa obrigação arrumar um tempo. Por quê? Porque quando a gente ama, quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente arruma um tempo. Sim ou não? A gente arruma um tempo. Se você quer realmente alguma coisa, você arruma um tempo. Você vai acordar mais cedo, você vai dormir um pouco mais tarde, você vai se desconectar de alguma coisa que toma algumas horas e alguns momentos de forma grande do seu dia, para você arrumar um tempo. E o seu cônjuge precisa deste tempo. Sabe, esses dias eu fui ministrado por uma palavra que aquilo entrou no meu coração. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma agenda tão congestionada, mas ele falou algo que aquilo foi no meu coração. E ele falou assim: quando a minha esposa me liga, eu posso estar aonde eu estiver. Se ela me ligou, eu sei que está acontecendo alguma coisa, é urgente. Porque minha esposa não vai ligar por qualquer coisa, senão ela me mandaria uma mensagem. Eu posso estar aonde estiver, peço licença e vou atender, para que a minha esposa saiba que ela tem prioridade na minha agenda. Eu achei isto lindo, fantástico. Sabe por quê? Porque a gente perde de ter este tempo para o cônjuge. Eles precisam ter esta certeza de que você é urgente na vida dele, na vida dela. Entende? Então, a gente precisa separar um tempo para o cônjuge. Porque esta agenda congestionada parece ser um dos tormentos deste século. A gente não tem tempo. O dia chegou, já está na hora do almoço. A tarde passou. Nossa, já chegou a janta. Acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês. A gente está vivendo tempos assim. Mas o cônjuge precisa ser prioridade. Quando você namorava, quando você estava no seu noivado, você arrumava tempo para estar ao lado do teu cônjuge. Você arrumava. Você dava um jeito. Então, note a importância deste princípio para nós. Sabe por quê? Porque andamos tão ocupados que sacrificamos, eu fiz uma anotação, nós sacrificamos as coisas que são verdadeiramente importantes, grave isso, verdadeiramente importantes por aquelas que são aparentemente urgentes. Tem uma aparência de urgência, e aí você deixa de fazer aquilo que é verdadeiramente importante.
tempo para o cônjuge. Tempo para o cônjuge. Você precisa arrumar um tempo, sabe? Não dá todo final de semana, mas uma vez no mês dá para marcar. Vamos sair, vamos jantar, vamos conversar, vamos passar. Mas e as crianças? Um vai para a casa da avó, outro vai para a casa do tio. Não, dá um jeito. Mas a gente precisa arrumar um tempo para o cônjuge. É verdade, irmãos. A gente precisa se organizar, porque a organização vai fazer com que o nosso tempo seja nutrido pela bênção de Deus, por aquilo que Deus tem para fazer sobre nós, sabe? Não permita com que a sua agenda tão congestionada retire de você coisas que são verdadeiramente importantes por aquelas que são aparentemente urgentes. Note isso, porque é impossível a gente manter a chama viva do amor sem se dedicar ao cônjuge. Quer o amor aceso? Separa um tempo para a pessoa amada. Separa um tempo. Faça com que o seu cônjuge se sinta importante no seu dia. Sabe? Faça com que o seu cônjuge seja a pessoa mais importante no seu dia a dia. Sabe, a gente precisa disso, a gente precisa nutrir isso. Por quê? Porque quem ama faz declaração de que ama. Não é porque hoje tinha encontros de casais, mas eu falei hoje um monte de vezes para minha esposa, eu te amo. Ela mandou uma fotinho para mim, vou entregar. Tá boa essa roupa para ir? Eu falei, amor, tá linda. Tá maravilhosa. Eu te amo. Eu não canso de dizer eu te amo. E a gente precisa dizer. Ou a gente vai ser 007 do amor? Detetive, sabe? Não, irmão. Quem ama, declara que ama. Quem ama, dá demonstração de amor. Sabe? A gente precisa nutrir isso. A gente precisa trazer isso. Você vai ver como a fogueira da sua união vai viver acesa, meu irmão. Vai viver acesa. Sabe, a gente precisa disso, porque separar um tempo para o cônjuge. É verdade, irmão. É isso aí, bebe água. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente precisa disso, irmãos. O que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça. Eu estou falando coisas para você à luz da palavra de Deus. E eu sei o poder de Deus na vida e na unidade familiar, o que Deus faz, a restauração que Deus traz. Sabe, Deus tem esse poder restaurador de renovar, de fazer coisas para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisa linda para fazer na tua casa, na tua família. Sabe, nutra o seu casamento com isso, com declarações, com demonstrações de que você ama, arrumando um tempo. Faz quanto tempo você não leva a patroa para jantar? Acabou glória? Olhe para cá, tá, irmãos? Não fica olhando para ninguém. Quanto tempo não leva para passear? É verdade. Sabe, precisa, irmão. Precisa. Quando você namorava, meu irmão, você arrumava um tempinho. Eu falo até para a Daniela, ela brinca comigo. Arruma um tempo, nem se for para ir na praça, comer um cachorro quente, um pacote de pipoca, meu irmão. Porque a pessoa não está preocupada se é um jantar luxuoso. A gente está aqui simplesinho, sabe? De forma simples, mas tão organizado, tão lindo. Eu quero parabenizar a organização do trabalho, a Gi, Samuca, as meninas. Meu, coisa linda. Faz quanto tempo você não tem um tempo assim? Só você e teu cônjuge. Quanto tempo? Sabe, a gente precisa disso, irmãos. A gente precisa disso. E puxa a orelha mesmo do maridão, porque às vezes a gente fica na correria, sabe? Puxa mesmo. Sabe, eu preciso, eu quero você. A gente, às vezes, tem pessoas que estão perdendo o cônjuge, está tão distante.
Mas eu tenho certeza que através da palavra de Deus, de nós estarmos aqui, nós vamos ter um tempo de oração juntos. Eu sei que Deus vai restaurar o seu lar, vai restaurar a sua vida conjugal. Você vai sair daqui, sabe, renovando os votos de aliança e de compromisso com o teu cônjuge. Sabe, o terceiro ponto aqui, primeiro eu trabalho a comunicação eficaz, eu trabalho aqui o tempo que a gente separa para o cônjuge, mas a gente também precisa aprender. Colossenses 3,13. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente precisa aprender a lidar com as tensões e os conflitos. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente precisa superar tensões e conflitos. A gente tem uma ideia do casamento como aqueles filmes hollywoodianos. Sabe? Só love, só amor, sabe? É assim na vida real? Hã? Não, nem para quem está começando. E a gente, à luz da palavra de Deus, suportando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a gente aprende dentro desse texto um princípio que a gente precisa aprender a superar tensões e conflitos. O casamento terá tensões e conflitos. Há momento que a corda estica e parece que vai quebrar. Tensão, está tensionado. Você vai ter que abaixar o tom, certo? Está vendo que o negócio não está legal. Abaixa o tom, humildade, canja de galinha não faz mal a ninguém. Abaixa a tensão. Não tensiona mais o que já está tensionado. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender isso, porque não há casamento sem tensões e sem conflitos, não há casamento perfeito. Investimento e renúncia são necessidades básicas para mantermos um casamento saudável. Precisa disso, investimento e renúncia. Eu congreguei em uma igreja, na verdade eu dirigi esta igreja, que eu tive que chamar um casal para junto, para conversar. Eu falei, irmão, vem aqui, eu preciso conversar com vocês. Sabe por quê? O irmão trabalhava, a irmã não trabalhava, o irmão se vestia igual, todo lindo, terno lindo, todo arrumadão. E me perdoe a sinceridade, a mulher sempre com aquela roupinha simplesinha, sabe? O camarada só andava na estica, gastava tudo coisa boa para ele. E a mulher, eu tive que chamar ele, falei, vem aqui, filho, vamos conversar. Alguma coisa está errado. E ela falou, é verdade, pastor, mas já falei. Sabe, ele tinha tempo, o dinheiro, porque ele trabalhava, comprava 1001 coisas para ele, mas deixava a mulher, sabe? Usa essa aí mesmo, faça assim mesmo. E eu tive que sentar, conversar, dialogar, sabe? Porque não pode ser assim. Não pode. Por quê? Porque a gente precisa entender que investimento e renúncia faz parte. A gente precisa lidar com isso. Eu preciso investir no meu cônjuge. Sabe? Eu preciso dar o meu melhor ao meu cônjuge. Sabe? Eu preciso fazer isso. Cuidar. Quero vê-la linda. Como ela quer me ver bonito. Sabe? A gente precisa disso. Sabe? Então, é um ajudando o outro. Então, investimento e renúncia vai fazer com que a gente saiba como lidar nos tensionamentos existentes no casamento. Sabe? Talvez nesta noite você precise ouvir isso. Não tem esta palavra como dura, tem esta palavra como um remédio capaz de curar feridas que sejam talvez machucadas. Receba esta mensagem de Deus ao seu coração, trazendo alívio à sua vida e ao teu matrimônio, porque a gente vê o quanto isso é importante. Tem casais que não sabem como superar as tensões e os conflitos. Ele acha que é só love, só amor. Não é não, irmão. O casamento não vive só de amor, não. A gente precisa investir, a gente precisa renunciar, a gente precisa dizer sim, a gente precisa dizer não. A gente precisa procurar, cuidar, fazer o melhor.
Pode ser, talvez o seu melhor possa não ser o que os outros pensam, mas se é o teu melhor, está valendo a pena. Entende isso? O quarto princípio, para nós nos encaminharmos aqui para o término, é ter uma correta relação com os filhos. Malaquias 4:6. Olha o que diz a palavra de Deus. Tem muitos pais que deixaram de se dedicar ao cônjuge e só olham para os filhos. Os filhos devem ter o seu devido lugar dentro do casamento. É verdade, sabe por quê? Daqui uns aninhos eles, estão indo embora. Estão indo embora. Vão encontrar a tampa da sua panela e vão viver o propósito da vida deles. E aí você e o teu cônjuge, como fica? Não é? Como vocês administram isso? A gente precisa saber. Porque alguém já afirmou de forma engraçada, olha essa expressão, fiz questão de anotar, que loucura é hereditária, é transmitida dos filhos para os pais. Loucura é hereditária, passa dos filhos para os pais. Já viu pais loucos por causa dos filhos? Vivem uma vida louca, esquecem de si, esquecem do cônjuge, esquecem da casa, somente os filhos. Eles têm a sua importância, como o seu cônjuge também tem a importância. E a gente precisa nutrir o seu verdadeiro lugar. Então a gente vê quantas pessoas não sabem como lidar. Então, há divórcios em grande quantidade hoje pela síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar isso? Os filhos casam, vão embora, é uma síndrome, já diagnosticada por médicos e tudo, a síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora, acabou o amor, acabou a graça. Por quê? Porque viveu somente para os filhos e esqueceu do cônjuge. Então precisa saber ter uma correta relação com os filhos. Hoje eu estava conversando com um casalzinho novo, está com um bebezinho de 1 mês. Em casa, ele falou, nossa, que bênção, já está tomando banho comigo, ele todo contente. Eu fiz uma pergunta, falei, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Está dormindo aonde? No meio, pastor. Eu falei, o quê? No meio. Falei, meu filho, não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque daqui a pouco eu quero ver quem tira ele aí do meio. Você está nutrindo ele com isso, mostrando que ali é o lugar dele. E é o lugar dele ali? Sim ou não? Não é o lugar dele. Não é o lugar dele. Entende? E aí ele falou, obrigado pela dica. Obrigado pela dica. Eu falei, sabe por quê? Você vai perder sua namorada daqui uns dias. Vai perder a namorada. Por quê? Porque o filho está no meio, ele acha que ele tem que dormir lá. E pior que eles têm um negócio que eles põem um pai primeiro para dormir, depois põem a mãe para dormir, só depois eles dormem. Uma luta terrível. Você não sabe o que é. Isso é prova, irmão. Isso é prova. Desanima que só. Às vezes você está, como diz o irmão, você está fervoroso. Fogo puro. Põe o pai para dormir, põe a mãe para dormir. E o infeliz lá no meio. Vai para o quarto, vai para a tua cama, vai ter o teu lugar. A gente precisa. E isso de que forma? Ensinando eles. Você que está dizendo, não, aqui é o seu lugar. Onde? No meio. No meio. Passa a prova porque quer. Não dá nem para deitar direito. Se você não tiver aquela cama king size, grandona, bonita, fica na prova. Fica na prova. E eu termino aqui, antes de terminar, falar sobre isso. Os filhos nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. Nunca pode. Os filhos têm a sua importância, como o seu marido tem a sua importância. Às vezes o pau vai quebrar, mas é depois. Não é na frente dos filhos. Sabe? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Nunca tiro a autoridade da mãe. A mãe nunca tira a minha autoridade. E eu sei que às vezes quando o pai chega junto, a mãe, se puder, entra na frente. Opa!
É assim ou não é? O quê? Uma mãe, por causa de um filho, meu irmão, enfrenta até cara grande. Se for, o que é? Filho. Você não vê? Isso é da natureza. Veja o mundo animal. Veja o mundo animal. Uma mãe, pelos seus filhotes, meu filho, vai para cima de quem quer que seja. É verdade. Mas isso a gente precisa aprender. O filho tem o seu lugar correto no relacionamento. E eu finalizo aqui para a gente poder participar daquele jantar abençoado. Hoje a noite é nossa. Viu, mãe? Olha para o teu cônjuge e fala, hoje a noite é nossa. Hoje a noite é nossa. É nossa. É só nossa. Tem hora para chegar? Tem nada. Nem escola dominical vai ter amanhã. Pode dormir até mais tarde. Fogo no parquinho. Glória a Deus. Somebody love. Estamos orando. Vai casar logo, em nome de Jesus. Efésios 4:28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Isso aqui fala de um ponto muito importante que eu quero tocar aqui, é a administração correta do dinheiro. É um ponto que a gente não pode fechar os olhos. Não podemos. Eu trabalho e a mulher não trabalha. Meu filho, você está enganado. Os dois trabalham. Ela trabalha se bobear mais do que você dentro de casa. Trabalha às vezes mais do que você. Você sabe o que é você fazer um serviço? Eu falo isso. O André está em casa agora, está desempregado. Nós vamos orar para Deus abrir a porta para o irmão André, né, André? Em nome de Jesus. E o trabalho de casa ele é ingrato, porque você limpa, você acordou, limpou tudo. Daqui a pouco está tudo sujo de novo. Você acabou de lavar toda a louça. Já tem um almoço, panela, tudo. Que servicinho ingrato. Mas tem que ser feito, sim ou não? Você quer o prato, quando você vai comer, ele está limpinho na mesa. Garfinho, talher, tudo arrumadinho. Mas alguém limpou. Alguém lavou. Entende? Então, não existe isso. Eu sempre falo, existe só um orçamento em casa. Só um. Se os dois trabalham, é um orçamento. Se um só trabalha, é um só orçamento. O orçamento é da família. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele vende roupa e tal, e ele falou, pastor, você podia comprar esse Mizuno aqui. Eu falei, bonito. Eu falei, quanto? R$800. Eu falei, meu filho, eu tenho 6 filhos em casa, meu. Como que eu vou lançar um boot de R$800, meu? Já foi a época. Não dá mais. Minha realidade é outra, eu preciso aceitar isso. Minha realidade é outra. Entende? Então, a gente precisa administrar corretamente o dinheiro. Muitos casais não sabem como lidar com o dinheiro. Muitos casais não sabem como lidar com o dinheiro. E isso aqui é uma razão de muitos divórcios, de muitos relacionamentos se destruírem e se acabarem por não ter uma boa administração do recurso financeiro. Muitos lares estão sofrendo muito com isso. Eles vivem atolados nas dívidas. Problemas financeiros têm sido uma das principais causas de brigas conjugais, contendas, divórcios, por falta da administração financeira. Gastar mais do que se ganha, viver de empréstimos, pagando juros, representa um grande perigo para a família. Representa um grande perigo para a família. A gente precisa aprender a administrar corretamente o dinheiro. Se você é um gastão, passa a bola para ela, irmão. Se ela é gastona, pega a bola e administra o jogo, irmão. Vai por mim, escuta o que eu estou te falando. É palavra de Deus para nós aqui nesta noite. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender. Não dá.
Isso é perigo. A Bíblia diz que há quem se torne rico sem nada possuir, e quem se torne pobre tendo grande riqueza. É mentalidade. Sabe? Que a gente administre. Que a bênção de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre a tua família de forma abundante. Porque se você tropeçar em algumas dessas questões, comunicação, tempo para o cônjuge, aprender a lidar tensões e conflitos, ter uma correta relação com os filhos e administrar corretamente o dinheiro, meu irmão, vocês vão até onde Deus quer conduzir vocês. Sabe? E eu não vou mais me alongar, mas esta aqui é a mensagem de Deus para nós. São 5 pontos que vai fazer com que o nosso casamento seja bem construído, bem alicerçado, sabe? Bem alicerçado. Faça planos, projetos, sente com o seu cônjuge. Ah, mas eu queria tanto isso, cabe no orçamento? Mas eu gostaria tanto disso, seria bom para quem? Para você, bom para mim, bom para casa, bom para a família? Faça planos. Eu tenho amigos aqui na igreja, eu sofri muito na minha área financeira. E tive que aprender na marra. Eduardo é meu amigo. Quantas vezes eu conversei com o Eduardo, o que eu faço? Crente, pastor, tocha. Mas eu estava angustiado. Por quê? Porque eu estava pecando nessa área. Eu não estava sabendo como administrar. Sabe, tive que pegar empréstimo. Aí já não tem mais empréstimo no banco. Aí você já tem que recorrer a pessoas. E aí vira uma bola de neve. Quem é que administra isso? A escola hoje não ensina isso. Pais, muito menos, falam isso para os filhos. Não ensinam os filhos como lidar com o dinheiro. Então, que essa mensagem de Deus possa tocar ao seu coração. Eu vou orar por você nesta hora. Vou pedir a bênção de Deus em favor da tua vida. E vou ser sincero com você. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, bateu a tempestade, mas a casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, vou compará-lo a um homem insensato, louco, que edificou sua casa na areia. A este também veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, bateu naquela casa, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Palavras de Jesus. Casa alicerçada, ouve estas palavras e as pratica. É o grande desafio da igreja. Deus tem falado conosco? Sim. Dioturnamente Deus tem falado através da sua palavra, através de louvores, através de pessoas. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Fiquemos em pé. Dê a mão para a tua companheira. Tá. Dá um abraço aqui. Nós vamos fazer uma oração. Só que nessa oração, a gente sempre ora, né? Eu oro pela minha esposa, ela ora por mim, a gente sempre ora. E isso é importante. E eu quero que você ore pelo seu companheiro, pela sua companheira. Você vai fazer esta oração. Eu vou orar. Vou orar pela minha esposa e vou orar por todos os casais. Mas eu quero que você também aprenda a orar. Porque a sua oração, a minha oração, não é mais poderosa do que a sua oração. A sua oração, ela alcança o Senhor. Se ela tiver sinceridade, quebrantamento, verdade, a sua oração vai chegar diante de Deus. Então, ora pelo teu cônjuge,
Sabe, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui abençoados nesta noite. Sabe, é um momento como este, eu penso que nós temos que ter mais momentos como estes. Sabe, viver em família, aí é a nossa base. Não existe igreja sem família, mas existe família sem igreja. Você consegue entender isso? A gente é a base da igreja, a família, o lar. E a gente está em ataque constante nos tempos em que nós vivemos. Sabe, contra o casamento, contra a união, sabe, contra os princípios estabelecidos à luz da palavra de Deus. A gente viu aí, esses dias, o pastor sendo indiciado, porque falou que homem era homem e mulher era mulher. Entende? Então, a gente precisa se firmar e ter a palavra de Deus como baliza, e aconteça o que acontecer, eu fico com o que a palavra de Deus diz. Em casa, quando tem conflito, o que a palavra de Deus diz? É a palavra de Deus que vai reinar aqui. E assim a gente vai até chegar aos céus com a bênção de Deus e com alegria no coração. Tá bom? Vamos orar? Você consegue orar pela sua esposa? Consegue orar pelo seu esposo? Então nós vamos orar. Você vai, fale palavras. Se você não sabe orar, peça a Deus agora. Peça que Deus abençoe, que Deus trabalhe no coração dele, no coração dela. É verdade, sabe? Isso é muito importante.